O papo hoje é com quem está começando a viajar agora ou vai fazer a primeira viagem internacional e ainda está meio assim sem saber com quanto tempo de antecedência precisa chegar no aeroporto. Nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa saber e levar em conta quando você for programar o seu dia de embarque, para não correr o risco de perder o seu voo. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Se tem uma coisa sobre a qual eu acho que eu posso falar com propriedade, essa coisa é antecedência na hora da viagem. Aqui em casa, mesmo depois de anos viajando, a gente nunca relaxou com isso e sempre se organiza direitinho para chegar bem cedo no aeroporto. E tem valido a pena, até hoje a gente está acumulando um total de 0 voos perdidos em mais de 70 e o objetivo é continuar assim. A gente precisa sempre lembrar que dependendo da companhia aérea e do tipo de tarifa do bilhete que a gente compra, o no-show, ou seja, a perda do voo, pode significar um prejuízo enorme. Para começar, você pode perder totalmente a passagem de ida e de volta e perder o valor que você pagou nelas. Depois disso, se você ainda tiver grana para comprar outras passagens, você vai ter que contar com a sorte de ter um outro voo para aquele mesmo destino naquele mesmo dia. Ou, por outro lado, se você não tiver dinheiro para gastar ou se não tiver um voo saindo naquele mesmo dia ou nos próximos, aí é mais prejuízo e uma dor de cabeça danada, porque a gente está falando de uma viagem com hotel reservado, às vezes com passeios comprados, e tudo isso vai precisar ser cancelado, às vezes sem direito a reembolso. Em outras palavras, perder um voo pode ser um super pesadelo e é por isso que a gente por aqui tem tanta precaução e eu recomendo que você tenha também. Então vamos lá, sem mais enrolação. Afinal, com quanto tempo de antecedência eu preciso chegar no aeroporto? Se você pesquisar por aí, é bem provável que você encontre algumas respostas um pouco diferentes, porque a verdade é que cada companhia aérea pode estabelecer um prazo específico para os seus voos e procedimentos. Mas, no geral, o que você vai ver mais por aí, a recomendação padrão, é a antecedência de 1h30 para voos nacionais e 3 horas para voos internacionais. Se a insegurança bater mais forte por aí, ou se você vai voar com uma companhia que você nunca voou antes, uma boa ideia é entrar no site dessas empresas e procurar por informações diretamente com eles. São eles que vão poder te dizer qual é a antecedência recomendada para o seu voo. Aqui em casa, muitas vezes a gente segue esse padrãozinho da 1h30 ou 3 horas, mas nem sempre. Tem outros fatores muito importantes que a gente sempre leva em consideração na hora de pensar a programação desse dia da viagem. A primeira coisa, e possivelmente a causa da maior parte dos atrasos e perdas de voos, é o trânsito. Não adianta nada você se planejar para chegar no aeroporto com uma determinada antecedência se você não planeja também o seu trajeto até lá. Então, se você vai viajar num dia ou num horário que você sabe que as pessoas estão mais na rua, que corre mais risco de ter mais engarrafamento, isso precisa super ser levado em consideração na hora que você for organizar a sua agenda para o dia do embarque. Uma ideia bacana que pode ajudar nisso é usar os aplicativos de trânsito, tipo o Waze ou o Google Maps, porque eles conseguem te dar uma estimativa da duração de um determinado trajeto num determinado dia e horário. Mas mesmo assim, no dia da viagem, vale ficar de olho no trânsito em tempo real, porque se acontece de rolar um imprevisto, um engarrafamento inesperado, você não vai ser pego ou pega de surpresa. Outras coisas que você pode e deve considerar na hora de se programar é o aeroporto e a época da sua viagem. É um aeroporto novo para você? Você nunca esteve lá? Quando é assim, é legal trabalhar com uma margem de segurança, com uma antecedência um pouquinho maior, porque você pode precisar de um tempo extra para se achar, para entender onde está rolando o seu check-in, enfim. O mesmo vale para quando o aeroporto é um aeroporto com muito movimento, porque a chance da gente pegar a fila para fazer o check-in, despachar bagagem, depois do controle de segurança e na imigração, quando for um voo internacional, é maior e a gente precisa trabalhar com essa possibilidade. E a época também é um fator relevante, porque mesmo os aeroportos que não costumam ser tão movimentados, em épocas de férias e feriados costumam ficar mais cheios e aí você também vai ter esse mesmo problema. Outra dica importante, se você quer minimizar o risco de se atrasar, é fazer o check-in antecipadamente. As companhias aéreas geralmente costumam abrir o check-in online entre 72 e 24 horas antes dos voos, a depender do destino e da companhia. E você pode fazer pelos sites, pelos aplicativos e já tem até companhia que faz esse check-in pelo WhatsApp.
Então, quando você faz esse seu check-in antecipadamente, você acelera o seu processo no aeroporto. Se você tiver malas para despachar, você ainda vai precisar passar no balcão do check-in para fazer isso, mas aí você deve pegar uma fila menor e mais rápida, só com as pessoas que já têm esse check-in antecipado feito. E se você estiver viajando só com mala de mão, aí sim fica muito mais fácil. Depois do check-in online, você vai receber o seu bilhete virtual e aí você pode embarcar sem nem imprimir, só com essa versão digital no seu celular mesmo, fica super prático. Uma ação simples, mas que também vai te poupar tempo já no aeroporto, é ter uma pastinha com todos os seus documentos necessários para aquela viagem à mão. O ideal é que você se organize essa pastinha alguns dias antes da viagem para já ter certeza de que está tudo certo e não correr o risco de na última hora descobrir que faltou algum documento. Aliás, se você ainda tem dúvida sobre quais documentos você precisa levar na sua viagem, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar num card aqui em cima, eu recomendo que você assista. Uma dica que parece boba, mas que salva muita gente é criar um planejamento de viagem uma espécie de agenda virtual. Você pode usar o Google Agenda ou uma outra plataforma desse tipo, ou pode fazer uma planilha, que é o que eu geralmente faço por aqui. Mas fica muito mais difícil de dar um furo no dia e no horário do voo quando você tem ali tudo organizado visualmente. Não é comum, mas eu conheço pessoas que já perderam o voo porque confundiram a data ou a hora da viagem. Que vale deixar aqui bem destacado, sempre vai estar na sua reserva com o fuso horário do local do embarque. Então sempre seguir pelo relógio da cidade onde você vai embarcar. Mas Marine, se eu for prudente demais e chegar muito cedo no aeroporto, eu vou ficar horas mofando lá. Em primeiro lugar, você vai ter que concordar comigo que é muito melhor ficar um tempinho esperando no aeroporto do que perder o voo e ter que encarar todo aquele problemão que eu falei lá no começo. Mas se você ainda precisa de mais um incentivo, essas horinhas que sobram antes do embarque são ótimas para você ler mais sobre a cidade ou o país que você está indo visitar, ou até para dar um passeio no free shop se você está fazendo uma viagem internacional, principalmente se essa é a sua primeira viagem, quando tudo ainda é novidade. Então, na hora de se programar, se joga na antecedência e vem pro time dos que nunca perdem voo comigo. Bom, é isso. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Antes de ir embora, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque semana que vem tem vídeo novo por aqui. Um beijo e até a próxima!